Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão Bíblica LF. Eu sou Luciano Ferrari e hoje chegamos à nossa quinta aula de Bibliologia. No vídeo de hoje vamos mergulhar na reta final do livro de Gênesis, analisando a formação das 12 tribos de Israel e a consolidação da base familiar em Canaã. Vamos explorar como o ciclo de conflitos de uma família deu lugar à unidade no Egito, através do perdão. Se você quer entender a soberania de Deus acima das falhas humanas, esta aula foi feita para você. Mas antes de começarmos esse estudo, eu tenho um pedido para fazer. Se esse conteúdo edifica a sua vida, compartilhe agora mesmo, envie o link nos seus grupos de WhatsApp e para alguém que precisa entender que os planos divinos superam qualquer falha humana. Já deixe seu like, se inscreva no canal Conexão Bíblica LF e vamos para a aula de hoje? Então, vamos lá iniciar nossa quinta aula sobre bibliologia, com o nosso tema de Gênesis. Estamos dando continuidade ao livro de Gênesis, né? E hoje a gente encerra o livro de Gênesis. A gente vai estar iniciando aqui com a história de Jacó, que se inicia, né, a história dele em Gênesis 28, capítulo 28, verso 10, do capítulo 36 ao 43. O sonho de Jacó em Betel, a visão da escada. Enquanto fugia para Harã, Jacó para dormir e sonha com uma escada que liga a terra ao céu, com os anjos de Deus subindo e descendo por ela, revelando a presença divina naquele lugar isolado. Então Deus se revela ali através de sonho, mostrando que aquele local ali realmente tinha a presença de Deus. Renovação da aliança. No topo da escada, o Senhor se apresenta a Jacó, reafirmando as mesmas promessas feitas a Abraão e Isaac, que era a promessa daquela terra ser dele, e ter uma descendência numerosa e ter a possessão divina ali na sua jornada. Ao acordar, Jacó fica maravilhado e exclama: o Senhor está neste lugar. Ele chama o local de Betel, casa de Deus, unge a pedra que serviu de travesseiro e faz ali um voto de fidelidade e gratidão a Deus. Continua sua jornada, ele chega na casa de Labão, seu tio. E Jacó ali se apaixona por sua prima Raquel. E ele faz um acordo com seu tio de trabalhar 7 anos por ela. No dia do casamento, seu tio Labão o engana e lhe entrega a irmã mais velha, Lia, forçando Jacó a trabalhar mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. Então Jacó trabalhou 7 anos, foi enganado, casou com Lia e trabalhou mais 7 anos ainda para casar sim com Raquel. Família e prosperidade. Durante seu tempo em Harã, Jacó teve 2 filhos e uma filha, através de suas esposas e suas servas, formando a base das 12 tribos de Israel. Apesar das trapaças de Labão, com seu salário, Deus abençoa Jacó, tornando-se um homem extremamente rico em rebanho. Então, por mais que ali Labão, seu tio, tentava agir com trapaças para com ele, mas mesmo assim Deus o abençoava Jacó, e ele conseguia ali prosperar mesmo assim. A fuga e a aliança. Após 20 anos de serviço, desde que ele iniciou até com 20 anos ali, 14 anos para casar com Raquel e mais 6 anos ali trabalhando. Jacó decide fugir com sua família e bens de volta para Canaã. Labão o persegue, mas após um confronto tenso, eles fazem um pacto de paz, monumento de Gileade, né? Selando a separação definitiva entre as 2 famílias. Então eles se separam realmente. A luta com um anjo e encontro com Esaú. A luta em Peniel. Com medo de reencontrar Esaú, Jacó fica sozinho à noite e luta com o anjo até o amanhecer. Então, se você não viu minha aula anterior, lá fala o porquê desse medo de Jacó. Ele se recusa a soltá-lo até receber uma bênção, e ali seu nome é mudado de Jacó, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus. Então ele fica sozinho à noite, luta com o anjo, não deixa o anjo ali sair, ele gruda no anjo ali, segura, não solta, até o anjo o abençoar, mudando o nome dele de Jacó para Israel. Preparação para o reencontro. Demonstrando humildade e estratégia, Jacó envia presentes generosos à frente e organiza sua família para encontrar Esaú. Ao vê-lo, Jacó se curva 7 vezes, mostrando que não desejava mais a disputa pela liderança.
o abraço e o perdão. Para a surpresa de Jacó, Esaú corre ao seu encontro e o abraça com lágrimas, demonstrando que o tempo havia curado sua fúria. Os irmãos se reconciliam em paz e Jacó reconhece a graça de Deus por ter sido poupado e perdoado. Então, graças a Deus, ali houve uma reconciliação entre os dois irmãos. E dando continuidade, Gênesis 37, verso 1 a 50, capítulo 50, verso 26. José e a túnica colorida. O favoritismo e a túnica. José era o filho preferido de Jacó, que lhe deu uma túnica colorida, ou de mangas longas, com um sinal de distinção. Vemos ali, Jacó tinha o seu filho preferido, José. E com isso ele dá para ele ali uma túnica, destacando-se ele para com os irmãos. Isso somando ao sonho de José, onde seus irmãos o curvavam diante dele. Despertou um ciúme profundo em sua família. Então os irmãos deles tiveram ódio dele, um ciúme muito difícil, muito forte para com José. A traição dos irmãos. Aproveitando uma oportunidade no campo, os irmãos de José planejam matá-lo, mas acabam decidindo vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas, que passavam em direção ao Egito. Então, os irmãos dele não mataram José, mas venderam ele como escravo. O engano a Jacó. Para esconder o crime, os irmãos mergulham a túnica de José no sangue de um bode e o levam a Jacó. O pai reconhece a túnica, chorando amargamente, acreditando que seu filho amado havia sido devorado por um animal selvagem. Então, os irmãos dele, os irmãos de José ali enganam o seu pai, né? Falando que ele tinha sido devorado por um animal selvagem. E José vai para o Egito. A casa de Potifar e a prova de caráter. José é vendido como escravo a Potifar, oficial de Faraó. E prospera por sua fidelidade. Então José ali vai se trabalhar ali na casa de Potifar. Porém, ao recusar a investida da esposa de seu senhor, que é o Potifar, né, para manter sua integridade diante de Deus, ele é falsamente acusado e jogado injustamente na prisão. Então José ali ele vai para a casa de Potifar, se torna praticamente o mordomo, né, o administrador daquela casa, e Potifar começa a prosperar nisso. Vê que realmente ali José tinha diferença. Mas a sua esposa também vê. Então ela quer ali se deitar com José. E José ali, para manter a sua integridade perante Deus, José sai correndo. Ela rasga a roupa de José e ela faz uma falsa acusação contra ele, que ele queria agarrá-la. Tá? E com isso ele é jogado na prisão. O intérprete dos sonhos na prisão. Mesmo na prisão, José ganha a confiança do carcereiro. Então, mesmo José ali numa prisão, sendo ali, ele era um escravo, agora ele era ali um homem que tinha cometido um crime contra um oficial do faraó. Mas mesmo assim, lá no cárcere, ele ele pega confiança, ele ganha a confiança do carcereiro, ele começa a administrar o cárcere ali. E ele interpreta corretamente os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Então os dois ali são jogados na prisão e ele interpreta os sonhos dos dois. Ele pede ao copeiro que se lembre dele, mas acaba esquecendo no cárcere por mais 2 longos anos. Ele interpreta os sonhos que o copeiro seria restaurado ao seu posto de copeiro e o padeiro seria executado. E ele fala para o copeiro, na hora que você estiver lá, lembra de mim. Mas o copeiro acaba esquecendo. E deixa ali José por mais 2 anos ali, mais 2 longos anos ali naquele cárcere. A glória e o governo do Egito. Quando o faraó tem sonhos perturbadores que ninguém explica. É interessante porque o faraó ele teve ali sonhos ali que ninguém conseguiu explicar. Poderiam até os seus magos ali, os seus conselheiros tentarem interpretar o sonho, mas nenhum deles deu o alívio no coração do faraó. E com isso, o copeiro se lembra de José. E José interpreta o sonho como sendo 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome. Então, José consegue interpretar esses sonhos ali, e Faraó reconhece o Espírito de Deus nele.
Então o faraó ali realmente reconhece que o Espírito de Deus estava sobre José, porque quando José interpreta o sonho, o faraó sente uma paz, sente que era realmente aquilo que era a interpretação daquele sonho. E nomeia José como governador do Egito, abaixo apenas do próprio rei, que era ele, que era Faraó. Então, vemos José saindo ali agora do cárcere para ser o vice-governador do Egito, ou vice-faraó, vice-rei. Aí Deus trabalhando nessa situação aí. E José reencontra seus irmãos. A fome e o reencontro tensão. A grande fome atinge Canaã, forçando os irmãos José a irem ao Egito comprar trigo. Então, 7 anos de fartura se passa, vem os 7 anos de escassez. E Canaã vem uma grande fome. E os irmãos de José vêm para o Egito comprar trigo. E eles se curvam diante do governador cumprindo o sonho da infância, mas não reconhecem José, que os testa severamente para ver se os corações haviam mudado. Então, aquele sonho que José tinha lá atrás, vendo seus irmãos curvarem perante ele, isso se cumpriu agora. José sendo governador do Egito e eles vindo comprar alimentos. Claro que eles não reconheceram José. A prova de Benjamim é a mudança. José exige que tragam o irmão caçula, Benjamim, e depois simula um roubo para retê-lo como escravo. Ao ver que Judá se oferece para ficar no lugar do irmão, José percebe que eles se arrependeram verdadeiramente do que fizeram com ele no passado. É interessante porque José queria verificar se realmente eles tinham mudado o coração. Então José exige que eles tragam o filho deles, o irmão dele, caçula, Benjamim, né? E depois simulam um roubo ali, puramente para ver até que ponto eles iam. E a revelação e o reencontro familiar. Chorando alto, José revela a sua identidade. Eu sou José, vosso irmão. Ele os conforta, dizendo que foi Deus quem enviou adiante para salvar vidas e manda buscar seu pai Jacó, promovendo uma reconciliação completa e a mudança de toda a família para o Egito. Então Deus transformou aquela situação dos irmãos dele, vendendo ele para o Egito, aquela raiva dos irmãos dele, no cárcere, toda coisa ruim que José passou em uma grande bênção, que não foi somente para ele, não somente para a família dele, mas também para toda a população daquela época. Que ele conseguiu, através da revelação do sonho de Faraó, ele conseguiu armazenar uma grande quantidade de alimento para salvar muitas vidas. E com isso a gente termina aqui o livro de Gênesis e termina a nossa aula de hoje. Vou fazer um resumo do que a gente viu hoje aqui, a transformação de Jacó, de suplantador a Israel, aquele que luta com Deus. A trajetória de Jacó demonstra que a aliança de Deus com Abraão e Isaac é reafirmada através da luta e a persistência espiritual. Temos a formação das 12 tribos de Israel, o período em Harã e o retorno de Canaã, consolidando a base familiar que dará origem à nação de Israel. O triunfo de José, vendido como escravo por inveja e raiva, né? A ascensão de José ao governo do Egito revela como Deus utiliza o sofrimento humano para preservar a vida. A reconciliação e o perdão. Encontro dos irmãos e o perdão concedido por José encerram um ciclo de conflitos familiares, movendo o foco da discussão para a unidade do Egito. Soberania de Deus. Aí a gente finaliza o livro de Gênesis. O livro de Gênesis termina com certeza de que os planos divinos superam as falhas humanas. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a parte que José declara. Chegamos ao fim de mais uma etapa da nossa jornada sobre bibliologia. Hoje vimos que o ciclo de Gênesis não termina com discórdia, mas com uma poderosa lição de reconciliação e perdão entre José e seus irmãos. Como o próprio José declarou, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Que essa certeza de que os planos divinos superam qualquer erro humano esteja em nossos corações.
Se esta aula sobre a trajetória de Jacó e o triunfo de José edificou a sua vida, não me esqueça de dar seu like. Isso ajuda a crescer o canal e alcançar mais e mais pessoas. Comente o que mais te impressionou na formação das 12 tribos de Israel. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que Deus está no controle de todas as situações. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.